E aí galera que vai assistir minha aula, tudo bom com vocês? Continuando aí com a nossa matemática financeira, hoje a gente vai ver aí juros simples, tá? Conteúdo aí muito legal, cai muito aí em vestibulares, certo? Então, para a gente começar aí, vamos entender aí alguns termos utilizados aí no juros simples, certo? Como é que funciona o juros simples? É quando você tem um determinado dinheiro e você empresta aí para o banco, por exemplo, e o banco vai pegar esse seu dinheiro e ele vai usar de alguma forma. Então, por ele pegar o seu dinheiro, ele te paga uma compensação, né, que é chamada de juros. E esses juros ele corre de acordo com a taxa. Então, vamos aprender aqui alguns termos, que é o seguinte: o capital é tudo aquilo que você emprestou, certo? Ou investiu, beleza? O capital é o dinheiro que você aplicou, que você investiu, que você emprestou, certo? A gente chama esse capital de C. Essa aplicação que você fez, geralmente, ela ela é feita em um determinado tempo. Você pode fazer essa aplicação em meses, em anos, bimestres, trimestres, ou até mesmo dias, certo? Então, o T vai ser o tempo. Como eu havia dito antes, existe uma porcentagem, né? Então, a taxa é a porcentagem que vai correr, ok? Então, a taxa a gente vai chamar aí de I, a gente vai representar pela letra I. E tem o juros, que é aquele dinheiro que você vai receber devido aí o banco tá com o seu dinheiro fazendo aí aplicações. E os juros a gente vai chamar de J. E tem mais uma nomenclaturazinha chamada de montante, que montante nada mais é, montante a gente vai chamar de M, quando você aplica um determinado dinheiro, passou em um determinado tempo, rendeu os juros, rendeu mais dinheiro, então o montante é quando você junta o seu capital mais os seus juros. Aí quando você faz o resgate do seu dinheiro, você resgata aquilo que você emprestou, mais aquele dinheiro que rendeu de juros. Então a formulazinha dos juros simples é bem simples, ó. Essa daqui, J é igual a CIT, ou seja, juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, e o montante nada mais é do que o capital mais os juros. Lembrando que capital é tudo aquilo que você investiu, que você aplicou, dessa forma, ok? Vamos aqui resolver alguns exemplos para a gente entender melhor. Maria Luísa emprestou R$ 1.000 a Roberta por 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Beleza? Pessoal, só lembrando aqui que quando a gente está falando de matemática financeira, todo mês ele tem 30 dias, certo? Não importa se é janeiro, que tem 31 dias, ou se é fevereiro, que tem 28 dias. Então, na matemática, todo mês a gente diz que tem 30 dias, o chamado mês comercial. Beleza? Então, vamos colher aqui as informações. Maria Luísa, ela emprestou R$ 1.000. Então, tudo aquilo que é emprestado, que é aplicado, é o capital. Então, o capital é R$ 1.000. A Roberta, por 3 anos, 3 anos vai ser o tempo. A taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. Perceba que 10% ao ano e o nosso tempo também está em ano. Essa taxa ela tem que estar de acordo com o tempo tem que estar de acordo com a taxa. Eles têm que estar na mesma unidade de medida. Ou é ano, ou é todo mês, ou é todo dia, certo? Se, por exemplo, aqui eu tivesse a taxa fosse durante 3 anos e a taxa fosse de 10% ao mês, aí eu ia ter que pegar esses 3 anos e transformar em mês, ou seja, o número que eu ia usar aqui era 36, porque 3 anos tem 36 meses, mas como a taxa está ao ano e o tempo também está ao ano, deixa 3 meses. 10%, aí 10% a gente vai usar aqui a forma unitária, certo? A forma decimal. 10% quando você dividir aqui, vai ficar 0,10 ou 0,1. Qual foi o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Está pedindo aqui o montante.
beleza? Só que pela formulazinha aqui, ó, a gente não acha diretamente o montante, a gente acha primeiro os juros e depois o montante vai ser o capital mais os juros, ok? Então a gente precisa achar aqui os juros também, certo? Tá aplicando na formulazinha, ó, J é igual a CIT, agora é só a gente ir substituindo, ó, juros é igual ao capital, que é 1.000, vezes o I, que é a taxa de juros, que é 10%, que a gente vai usar na forma unitária, 0,1, vezes o tempo, que é 3. Juros é igual 1.000 vezes 0,1 vezes 3. Vou fazer logo 1.000 vezes 3, que vai dar 3.000. Agora eu vou multiplicar pelo 0,1. A vírgula vai ficar bem aqui, né? Então, esses juros aqui vai ser de R$300, certo? Então, o montante que a Maria Luísa vai receber vai ser o capital que ela investiu, que é 1.000, mais os R$300, que é igual a R$1.300. Essa daqui é a nossa resposta final. Ok? Tá vendo aí? Probleminhas bem simples. Vamos para mais um. Qual é os juros produzido por um capital de R$1.200 aplicado durante 1 ano e meio a taxa de 4% ao mês? Vamos lá. Colhi aqui as informações. Qual é os juros? Quer saber qual é os juros? Produzido por um capital de R$1.200, já está me dizendo aqui que o capital é 1.200. Aplicado durante 1 ano e meio. Antes de colocar o tempo, vamos olhar como é que está a nossa taxa. Aplicado durante um ano e meio, a taxa de 4% ao mês. Então, a taxa a gente vai usar aqui, ó, 4% na forma unitária, 0,04. Então, como a taxa está ao mês, eu tenho que pegar esse tempo e transformar em meses. Ó. 1 ano e meio. 1 ano são 12 meses, meio ano são 6 meses. 12 com 6 vai dar 18. Então, o tempo que a gente vai usar aqui é 18. Agora é só substituir lá na fórmula J igual a CIT. Então, vai ficar juros igual ao capital 1.200 vezes a taxa de juros, que é 0,04, vezes o tempo, que é 18. Juros é igual. Dá multiplicar logo esse 1.200 por 18, porque depois a gente multiplica só pelo decimal. Vai dar aí 2.160 agora vezes 0,04. 4 vezes 6, 24. E a vírgula, 1212. Vai ficar aí R$864. Então, esse é os juros que vai render de um empréstimo aí, de uma aplicação de R$1.200 durante 1 ano e meio, rendendo por mês 4%. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Um capital de R$600 aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano gerou um montante de R$1.080 depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Vamos lá aqui colher as informações. Um capital de R$600, capital é 600, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano. Então, a taxa de juros aqui é 20%, na forma unitária vai ficar 0,2. Gerou um montante de R$1.080. O montante é 1.080 depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Está querendo saber qual foi o tempo. E está me dando aqui capital, está me dando a taxa e o montante. A fórmula é J igual a CIT, ou seja, eu preciso saber dos juros. A questão não me deu, mas eu sei que montante não é o capital mais os juros. Então, se eu quiser saber só os juros, eu vou pegar 1.080, que é o montante, menos o capital. 1.080 menos 600 vai dar 480. Então, aí o meu juros foi de R$480. Então, substituindo aqui na fórmula, juro 480, capital 600, vezes o I, que é 0,2, vezes o tempo, que eu não sei quem é.
480 é igual a 600 vezes 0,2 vai dar 120. Vezes t vai dar 120t. Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. Então, vou colocar t igual a 480, que é quem está depois da igualdade, ó. O 120 que está multiplicando o t agora vai passar dividindo. Daí na divisão eu posso tirar esse zero com esse zero. 48 dividido por 12 vai dar 4. 4 o quê? Que unidade de medida é essa? Vamos olhar aqui como é que está a nossa taxa, ó. 20% ao ano. Então, aqui vai ser 4 anos. Ok? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Exemplo 4. Leila tomou um empréstimo de R$1.000. 2 meses depois, ela pagou aí R$1.300. Qual a taxa de juros desse empréstimo? Então, vamos lá colher aqui as informações. Leila tomou um empréstimo de R$1.000, tudo aquilo que é emprestado ou aplicado, né? A gente já sabe, é o capital. 2 meses depois, então, o tempo, 2, capital, 2 meses depois é o tempo. Ela pagou 1.300, então, é o montante, que é 1.300. Qual a taxa de juros desse empréstimo? Está querendo saber qual é a taxa. E, novamente, que não me deu o juros, beleza? Mas me deu o montante e o capital, é só subtrair. 1.300 menos 1.000 vai dar 300, então os juros é 300. Então, formulazinha J igual a CIT, né? Então, os juros, que é 300, é igual ao capital, que é 1.000, vezes o I, que é a taxa de juros, eu não sei quem é, vezes o tempo, que é 2. Então, 300 é igual a 1.000 vezes I, 1.000I, 1.000I vezes 2 vai dar 2.000I. Então, mais uma vez, ó, o I é igual a 300 e esse 2.000 aqui que está multiplicando passa dividindo. Agora, a gente vai dividir 300 dividido por 2.000. Como esse número é menor do que esse, não dá para a gente dividir direto. O que a gente vai fazer? 0 e 0 e vírgula. Agora eu posso tirar esses zeros aqui, ó. Vai ficar só 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. Para chegar em 3, falta 1. Acrescento um zero para continuar a minha conta. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Não sobra ninguém. Então, I igual a 0,15. Ou seja, isso aqui é uma porcentagem, só que ela está na forma unitária, para mim transformar. Geralmente, numa prova dessa daqui, se fosse uma prova, as opções estariam em porcentagem, né? Porque está pedindo a taxa e a taxa é sempre uma porcentagem. Então, para mim transformar na forma percentual de novo, é só multiplicar isso aqui por 100, que vai dar 15%. Beleza? Então, essa seria a resposta aí, 15%. Aí, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho do gráfico dos juros simples. Não é muito comum aparecer aí nas provas, mas não custa nada a gente aprender, né? Imagine uma taxa de juros simples de 6% ao mês, aplicada sobre um capital de R$500. Então, vamos lá. A gente tem um capital aqui de R$500, ó, colocando aqui na formulazinha, né? Como é que seria os juros de um mês? Ó? Seria os R$500 vezes a taxa de juros, que é 6%, a gente vai colocar 0,06. E vamos calcular aqui como é que fica um mês, essa aplicação. R$500 vezes 0,06 vezes 1. Vai dar 30, 30 vezes 1 vai dar 30. Então, aqui, ó, no primeiro mês, esses R$500 vai render R$30. Então, eu posso deduzir aqui que o nosso montante vai ser o quê? 530. Então, num gráfico, ficaria da seguinte forma. Supor que a gente começou aqui com R$500, certo? Passou aqui o primeiro mês, no mês 1, o que aconteceu? O nosso montante, ele foi para 530.
30. Se passar 2 meses, o que vai acontecer? Vamos lá. 500 vezes 0,06 vezes 2. 500 vezes 0,06 vai dar 30. 30 vezes 2 vai dar 60. Então, o montante aqui após 2 meses vai ser 500 mais 60, 560. Então, aqui quando chegar no segundo mês, esse montante aqui vai para 560. Daí perceba ó, que está, se eu ligar aqui, está se mantendo aqui uma constância. Se eu for calcular aqui um terceiro mês, eu vou ter 500 vezes 0,06, que vai dar 30. 30 vezes 3 vai dar 90. Então, nosso montante passa a ser 590. Se eu for dispor isso aqui num gráfico, vai ficar da seguinte forma. Então, aí a gente pode deduzir que o gráfico do juros simples é uma reta, certo? Se a gente for colocar aí, é uma reta, ou seja, é uma função afim, ok? Então, pessoal, era essa a aula de hoje. Conteúdo aí bem simples, tá? Bem tranquilo, juros simples. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Valeu!